Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo, e a partir de agora a gente vai falar sobre a sua saúde mental. No episódio de hoje, vamos conversar com a terapeuta familiar e assistente social Maria Portugal, para falar sobre a dependência química e a importância da família no tratamento. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Joaquim. Para a gente iniciar, eu queria que você me explicasse a participação da família no desenvolvimento da dependência química. Ela tem alguma participação no desenvolvimento? Às vezes tem, sim. Quando a família tem uma estrutura, uma dinâmica disfuncional, ela colabora, de certa forma, para um distúrbio de comportamento que pode ser, né, o uso abusivo, o uso compulsivo de substâncias psicoativas. Mas ela pode também ser uma engrenagem de saúde também para uma pessoa que pode estar iniciando um uso? Sem dúvida nenhuma. Em ambos os casos, a família tem uma participação muito importante. No tratamento, primeiro tentando identificar para o dependente a sua doença, sugerir tratamento, acolhê-lo, principalmente porque eles ficam normalmente a autoestima muito baixa, então trabalhar, trazer afeto, trazer compreensão, mostrar, deixar ser ouvido. Então, nesse sentido é o primeiro encaminhamento, e a partir daí acompanhar todos os passos do tratamento. Eu vejo aqui na Clínica Fênix alguns pacientes que eles vêm com a família muito grudada, assim, né? Com aquela mãe que propicia tudo, aquela mãe que passa a mão na cabeça, não, meu filho e tal, não é culpa dele. Como é que você vê essa relação familiar, onde tudo é possível, onde nada é errado? Nesse sentido, nós entendemos o familiar como um codependente, né? A família não entende da dependência química, então é permissiva, assume a consequência dos atos, né, do dependente químico e, enfim, assume a vida do dependente e deixa completamente de cuidar da sua. Sim. Então é isso aí, instala-se a codependência. Essa família precisa, independente do tratamento ou não do dependente químico, ela precisa imediatamente entrar em tratamento. Procurar ajuda também, né? Procurar ajuda para poder ajudar. E você acha que toda a família pode acabar adoecendo em relação ao adoecimento do dependente químico? A família adoece, sim, porque a família entende que pode fazê-lo parar de usar. E não consegue. Sem um tratamento ela não vai conseguir. Né? Então começam a perceber a sua impotência diante do sujeito. Né? Ele promete, mas ele não consegue porque ele não está em tratamento. Nesse sentido, a família começa a adoecer. Problemas de ordem emocional, começa a negar a doença do seu familiar, começa a isolar-se socialmente. Então vem uma série de consequências. Além da doença emocional, consequência dessa dependência dentro de casa, outras tantas de ordem social. Eu vejo bastante aqui na Clínica Fênix também, mães, né, que o filho dependente químico acabam se tornando o tema central de toda a terapia. Né? Elas, inclusive, não conseguem mais pensar nelas como sujeito, não conseguem mais desejar, não conseguem mais pensar em outra coisa, e o tema da vida dela se torna o filho. Estou dando exemplo mãe, mas não sei, outras pessoas também funcionariam assim. Como é que funciona esse mecanismo de adoecimento em relação a esses familiares que têm o dependente químico como o centro de tudo, né? Na realidade, Joaquim, quando a família tem um dependente químico e ainda não buscou tratamento, não conhece sobre a dependência química, né, ela age exatamente assim. Eles começam a assumir, né, a vida do sujeito, escondem a doença, escondem também o paciente, começam a fugir das suas atividades, dos seus compromissos e vive realmente uma vida patológica
completamente em função daquele dependente. E tem um tabu em relação ao tema da dependência química que eu tenho visto muito, né? Não quero que ninguém saiba, vou esconder ele, vou mandar para outro estado. Isso é muito comum, você tem visto? Isso faz parte do adoecimento da família. É importante que eles assumam? É importante que eles assumam exatamente para ajudá-lo. Se eles não assumirem, não procurarem conhecer sobre a dependência química, frequentar grupos de ajuda mútua, buscar terapia de família, alguns mesmo com a terapia de família vão precisar da psicoterapia. Se eles não assumirem esse tratamento, eles não poderão ajudar o dependente químico. Não poderão ajudar a si mesmo, nem o dependente químico. Entendi. E para o pessoal que está assistindo, eu acho que seria interessante, Maria, você dar alguma dica de como observar, né, se alguém da nossa casa, da nossa vivência, está precisando de ajuda e como fazer esse encaminhamento. Como é que eu como familiar, posso observar se alguém está precisando de ajuda e como é que eu posso orientar para que ela procure esse tratamento, né, que é importante que procure? Em primeiro lugar, eu falaria da prevenção, que a família é responsável pela prevenção. Enfim, desde a formação do filho, né? Exatamente, chegar perto, conversar, né? Saber da vida de seu filho na escola, conhecer os amigos, enfim, é uma série de comportamentos que a família precisa ter no sentido de compreender aquele sujeito, né? Compreender e dar apoio. E quando ele começa a usar, a família estando atenta, percebe algumas mudanças de comportamento. Chegando tarde, né? Escondendo coisas, com amigos diferentes, não conversa em casa, a queda no rendimento escolar, enfim, ficando atenta, vai percebendo essas mudanças, mudanças e chegar perto para saber o que é que está acontecendo. E é preciso realmente que a família, que familiares, no caso do adulto, que a esposa, que o filho, no caso do adolescente, que os pais, os irmãos mais velhos, estejam atentos para aquela mudança, porque às vezes ele busca a droga como uma completude para a sua questão, para o seu problema, para a sua dificuldade. Perfeito. Então, Maria, eu gostaria de agradecer a sua presença no nosso canal, falando sobre esse tema que é um tabu, mas que é tão relevante e necessário para que a gente promova a saúde mental. Muito obrigado, Maria. Pois não, estou à sua disposição.